Na primavera de 1980, médicos em Madrid começaram a notar algo profundamente perturbador acontecendo em seus hospitais. Pacientes estavam chegando com uma doença estranha e grave que não se assemelhava a nenhuma doença conhecida que circulava na época. Famílias inteiras estavam aparecendo juntas nas salas de emergência, reclamando de dores musculares intensas, febre alta e incapacidade de respirar. Os médicos estavam perplexos, mas a causa estranha por trás da doença faria com que ela ficasse conhecida como a doença do óleo tóxico. Talvez seja útil começar pelos sintomas e pelas peculiaridades da doença do óleo tóxico. A princípio, os médicos acreditavam que estavam diante de um surto incomum de pneumonia. Os sintomas pareciam ser de natureza respiratória e muitos pacientes precisaram de oxigenoterapia logo após a internação. Os primeiros sintomas incluíam febre, tosse seca e dores no peito. Mas a doença não se comportava como uma pneumonia. O padrão era muito incomum, a progressão muito irregular, e o fato de a doença afetar famílias inteiras de uma vez parecia consistente demais para ser explicado por um surto infeccioso típico. Com o avanço da doença, surgiam dores constantes em músculos, nervos e articulações. Seus músculos enfraqueciam e a pele ficava endurecida, coberta de erupções e rígida à medida que o fluxo sanguíneo diminuía. Alguns até começaram a sofrer com hipertensão pulmonar. Desenvolveram problemas respiratórios crônicos e fadiga que durava meses ou até anos. Nos piores casos, as pessoas desenvolviam coágulos sanguíneos, insuficiência respiratória e morriam. Em poucos dias, após os primeiros casos, hospitais em toda Madrid começaram a relatar cada vez mais pacientes morrendo com sintomas idênticos. Alguns pioraram com uma rapidez alarmante, incluindo um menino de 7 anos, que morreu pouco depois de chegar ao hospital, sofrendo de dificuldade respiratória e uma erupção cutânea. O caso foi um dos primeiros sinais de que os médicos estavam enfrentando algo muito mais sério do que uma doença comum. Os médicos que trataram esses pacientes durante a crise descreveram hospitais sobrecarregados com casos que pareciam quase idênticos. Os departamentos de emergência ficaram lotados de pessoas com dificuldade para respirar ou reclamando de dores musculares intensas. Em algumas enfermarias, vários membros da mesma família ocupavam leitos adjacentes, todos sofrendo da mesma doença inexplicável. Quando as autoridades de saúde perceberam que uma epidemia estava em curso, centenas de pessoas já estavam doentes. Mas o que tornava a situação especialmente preocupante era a forma como a doença parecia afetar famílias inteiras simultaneamente. Os médicos estavam lidando com casos em que todos os membros de uma família, pais, filhos e até avós, adoeciam em um período muito curto de tempo. Esse padrão sugeriu imediatamente que a doença talvez não fosse contagiosa no sentido tradicional, mas sim relacionada a algo ao qual as vítimas estavam sendo expostas dentro de suas casas. Nas primeiras semanas do surto, essa ligação ainda não havia sido descoberta. A equipe médica focou em tratar sintomas que frequentemente eram graves e às vezes fatais. Os médicos acabaram reconhecendo que a doença geralmente evoluía em 2 fases. A primeira fase se assemelhava a uma forma agressiva de pneumonia, caracterizada por febre, tosse e dificuldades respiratórias. Mas os pacientes que sobreviviam a essa fase às vezes pareciam melhorar. Mas então, uma segunda fase da doença começava poucas semanas depois. Durante essa segunda fase, muitas vítimas desenvolviam dores musculares crônicas, danos nos nervos e fadiga profunda. Algumas pessoas apresentaram deficiências de longo prazo que as impediam de andar normalmente ou realizar tarefas físicas básicas. Com o passar das semanas, o número de mortes só continuava a aumentar. Em agosto de 1981, as autoridades de saúde espanholas confirmaram que a epidemia já havia tirado a vida de 100 pessoas. Muitas das vítimas morreram nas unidades de terapia intensiva dos hospitais após dias ou semanas lutando para respirar.
As vítimas não estavam restritas a nenhum grupo etário específico. Adolescentes, jovens adultos e idosos estavam entre os mortos. Em novembro do mesmo ano, o número oficial de mortos chegou a 200. Os médicos lutavam para encontrar algo que se parecesse com uma cura para essa doença misteriosa. Só podiam dar suporte ao paciente e tentar controlar os sintomas da melhor forma. Enquanto os médicos lutavam para salvar os pacientes, epidemiologistas do Sistema de Saúde Pública da Espanha começaram uma investigação urgente sobre a causa do surto. A primeira prioridade deles era determinar se essa doença era contagiosa ou não. As equipes entrevistaram pacientes e famílias, coletando dados sobre patentes históricos de viagem, ocupação, alimentação e condições das residências. Foi quando isso aconteceu que, gradualmente, um padrão começou a surgir. Muitas das vítimas moravam em bairros operários ao redor de Madrid, e um número surpreendente delas relatou ter comprado óleo de cozinha de vendedores ambulantes em vez de supermercados. O óleo era vendido em recipientes sem identificação, muitas vezes em garrafas plásticas sem rótulo, e era significativamente mais barato do que o azeite de oliva verdadeiro. O preço mais baixo tornava o produto atraente para famílias com dificuldades financeiras. A princípio, a ligação parecia fraca. O óleo de cozinha era um produto doméstico tão comum que parecia improvável ser responsável por uma doença tão grave. Mas quanto mais os investigadores analisavam os casos, mais forte a ligação se tornava. Por fim, eles concluíram que essa doença misteriosa não era uma infecção, mas sim uma forma de envenenamento em massa ligada, de todas as coisas, ao óleo de cozinha contaminado. Nos anos 1970, o governo espanhol buscou proteger sua indústria de azeite de oliva. Ele proibiu a importação de óleos mais baratos usados na culinária, mas permitiu a importação de óleo de canola para uso industrial, para lubrificação de máquinas. Mas algumas pessoas importaram esse óleo de canola de grau industrial com a intenção de vendê-lo como se fosse azeite de oliva. O perigo de consumir esse óleo industrial era que ele era desnaturado, ou seja, tornava-se impróprio para o consumo humano com um produto químico chamado anilina. Essa é uma prática comum para certos produtos químicos e óleos, marcando-os claramente como impróprios para o consumo humano e permitindo que evitem impostos ou taxas de importação mais altos. A descoberta fez os investigadores desvendar uma cadeia criminosa de abastecimento em larga escala nos mercados alimentares da Espanha. Em algum ponto da cadeia de distribuição, os traficantes decidiram explorar o óleo para obter lucro. Eles processaram o óleo industrial para remover o resíduo usado para marcá-lo como industrial. Depois, eles o venderam ilegalmente para comerciantes que o revendiam como óleo de cozinha. E, em alguns casos, os vendedores até afirmavam que o produto era azeite de oliva, permitindo que distribuíssem grandes quantidades por uma fração do preço legítimo. Milhares e milhares de litros entraram nos mercados informais, enquanto vendedores de porta em porta miravam os bairros mais pobres de toda Madrid. Famílias compraram o óleo sem perceber que ele havia sido, originalmente, fabricado para fins industriais e continha substâncias químicas mortais. Uma vez dentro de casa, ele era usado exatamente como óleo de cozinha comum, aquecido em frigideiras, adicionado a ensopados e consumido como parte das refeições do dia a dia. Mas cada refeição expunha as vítimas a substâncias tóxicas. Quando as autoridades identificaram o óleo contaminado como a fonte do surto, a escala da exposição já era enorme. Estimativas posteriores sugeriram que cerca de 100 mil pessoas haviam consumido o óleo, e dessas, cerca de 20 mil desenvolveram sintomas clínicos do que ficou conhecido como síndrome do óleo tóxico. Mais de 10 mil pessoas precisaram ser hospitalizadas durante o auge da epidemia. A doença em si mostrou-se incomumente complexa, produzindo uma ampla variedade de sintomas que variavam de paciente para paciente. Apesar de muitos pacientes sobreviverem à doença inicial, a recuperação era lenta e muitas vezes incompleta. Alguns ficaram meses internados, enquanto outros saíram do hospital
e descobriram que a doença mudou sua saúde de forma permanente. Mas nos casos mais graves, o envenenamento causou danos de longo prazo ao sistema imunológico e ao sistema nervoso. Alguns sobreviventes desenvolveram distúrbios neurológicos crônicos e outros, deficiências físicas permanentes. Muitos ficaram paralisados, tornando-se acamados ou dependentes de cadeira de rodas. Dados oficiais indicam que aproximadamente 300 pessoas morreram durante o surto inicial em 1981. No entanto, as consequências a longo prazo do envenenamento continuariam pelos anos seguintes. Estudos médicos que acompanharam as vítimas ao longo do tempo descobriram que muitos morreram posteriormente devido a complicações diretamente ligadas à doença. Uma análise médica registrou mais de 1.600 mortes entre pacientes afetados entre 1981 e 1994. Organizações de sobreviventes argumentaram que o número final de mortes pode ser ainda maior. As estimativas dessas organizações chegam a até 5.000 pessoas que podem ter morrido devido às complicações de longo prazo ao longo das décadas seguintes. Além da crise médica imediata, o surto teve um impacto profundo na Espanha. Como o óleo contaminado foi vendido em bairros de baixa renda, a maioria das vítimas era de comunidades da classe trabalhadora. Prédios inteiros tinham vários lares afetados pelo envenenamento, e o hospital próximo lutava para lidar com o súbito aumento de pacientes. Nessas áreas, as escolas perderam alunos, os locais de trabalho perderam trabalhadores e muitas famílias ficaram lidando com doenças crônicas ou deficiências entre seus membros. Assim que os investigadores confirmaram a causa da epidemia, o governo espanhol iniciou um grande esforço para retirar o óleo tóxico de circulação. As autoridades introduziram um programa de troca, permitindo que os cidadãos trocassem óleo suspeito por produtos seguros para cozinhar. Ao mesmo tempo, as autoridades policiais começaram a prender indivíduos envolvidos na produção e distribuição do óleo ilegal. Dezenas de pessoas foram detidas como parte da investigação, incluindo importadores de óleo, refinadores, distribuidores e até alguns funcionários públicos e inspetores. A partir de 1987, os tribunais espanhóis lidaram com um dos casos mais complexos, já que dezenas de réus enfrentaram acusações relacionadas à produção, distribuição e venda do óleo tóxico. O processo judicial levou quase 2 anos, enquanto investigadores apresentavam provas de que o óleo industrial foi processado e vendido a clientes desavisados, com rotulagem fraudulenta. Mislabeled the oil and Provas de cientistas que apontavam claramente scientists that squarely o óleo contaminado como causa da doença. No entanto, os tribunais recusaram contaminated oil. Nevertheless, the court decidir se o óleo contaminado era realmente a causa e não conseguiram determinar qual substância química ou toxina no óleo era a responsável. Assim, era difícil identificar em que etapa da cadeia de suprimentos o produto químico mortal poderia ter sido adicionado ao óleo. Nenhum dos réus foi condenado por assassinato, embora muitos tenham sido sentenciados por crimes como fraude, risco à saúde pública e dano culposo. Mas como os envolvidos não tinham a intenção de prejudicar nenhum dos consumidores do óleo tóxico, ninguém foi responsabilizado pelas mortes de centenas, se não milhares, de vítimas. Para muitas vítimas e famílias, o desfecho jurídico trouxe pouca sensação de encerramento. Milhares de pessoas continuam sofrendo com os efeitos duradouros do envenenamento e grupos de sobreviventes passaram anos lutando por apoio médico e compensação financeira. Décadas depois, a síndrome do óleo tóxico ainda é um dos desastres mais perturbadores de segurança alimentar já registrados. O surto demonstrou como um único produto contaminado, introduzido silenciosamente no comércio do dia a dia, pode envenenar dezenas de milhares de pessoas, antes mesmo que as autoridades entendam o que está acontecendo. Isso levou a uma grande reestruturação das autoridades de saúde pública da Espanha. Elas reprimiram as vendas informais e os mercados negros que vendiam o óleo perigoso. A síndrome do óleo tóxico é um exemplo perturbador de como um ato mundano
como comprar uma garrafa de óleo de cozinha pode levar à morte e doenças crônicas de milhares de pessoas. É um lembrete sombrio do porquê as normas de segurança alimentar existem.